Então nós temos aqui o pastor Lucas, amado, como é que você está, amado? Paz, tudo bom? Tô Tá bem, bem? graças a Deus. Tá bonito aí, o sorriso bonito e tudo? Cortei o cabelo. Tá bom, amado, vou pedir uma Esse é oração o que sobre eu o Senhor. posso fazer agora, né? O resto não dá mais para mexer. Pedir uma oração sobre o Senhor, eu vou cair fora. Amém. Obrigado, Pai, o Senhor trazer aqui para nós agora o pastor Lucas. E muito obrigado, sim, que o Senhor trouxe para a gente todos os nossos irmãos aí, todos os sacerdotes, nossos irmãos queridos. E que agora sim, Pai, o Senhor venha a pôr a tua mão sobre o pastor Lucas, ele venha mostrar para nós também as tuas mensagens, o teu coração, que tem sido falado aqui através das orações, através dos louvores, através disso tudo que o Senhor faz conosco. Muito obrigado, então. Que agora a tua bênção esteja sobre o pastor Lucas e ele venha falar as tuas palavras para nós. Em nome de Jesus, a vez do pastor Lucas agora, Pai. Muito obrigado por estar conosco. Amém, amém, amém. 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 A paz. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus que abençoe a todos, né? Continuo aqui com a minha tecnologia rudimentar, né? A minha internet usando o celular, né? Que essa imagem do celular é melhor do que antes. Antes eu fazia tudo no computador. E o pastor João viu que a imagem era muito ruim, e a gente mudou para o celular, ficou melhor. Aí fica aqui na sala, né? Na Copa, né? Então fica mais fácil. Então, irmãos, vamos aqui clamar ao Senhor, porque a palavra de hoje, né? Para que o Senhor nos conduza, então, a nossa meditação, né? Então, na nossa caminhada, nós temos falado muito sobre o coração, as coisas do coração. E essa questão do coração, ela é muito profunda, porque ela não é vista com os olhos da carne, né? A gente não conhece o coração das outras pessoas, né? A gente, às vezes, é sensível a algumas coisas que as pessoas fazem e a gente aprende até pelo que a gente vive conosco mesmo. Mas também nós não nos conhecemos totalmente. Então, esse conhecimento de buscar sempre estar se rendendo a Deus e entregando tudo a Ele para que Ele vá transformando, né? O nosso foco, o nosso objetivo, qual que é? É ser a imagem e semelhança de Jesus, que é quando isso acontecer, é que nós estaremos preparados para sermos transformados, né? Por que nós já estamos falando em sermos transformados? Porque agora, nesse tempo, a gente não sabe o tempo que nós temos. Tanto nós podemos partir, como nós podemos ser transformados na voz de Jesus. O tempo, como foi falado aí a pastora Cláudia, né? O tempo acabou. Então, nós estamos aqui nos últimos segundos, vamos dizer assim, né? Então, a nossa esperança é que o trabalho que Deus está fazendo em nós seja completo. E para que esse trabalho seja completo, nós temos que apresentar o nosso coração inteiramente para Deus. Então, a palavra de Deus fala da santificação do corpo, mente, alma e espírito. E ainda entre o corpo e a alma ocorrem muitas lutas, né? Porque para santificar o corpo, também a alma precisa ser conquistada, né? O espírito foi conquistado pela fé, e depois é a nossa alma e o nosso corpo. Então, entre alma e corpo é a última batalha que nós temos, né? Que é essa que nós estamos travando agora. Porque veja só, como que a gente distingue se uma pessoa é de Deus ou não? Porque a união que ela foi feita na consciência dela é lá no espírito. Então, por mais falha que a pessoa tenha, a consciência dela sempre vai falar. A consciência dela sempre vai mostrar o caminho, seja de retorno para Deus, seja de comunhão, seja de revelação. Então, a luz do Espírito, ela entrou lá e ela está em nós para nos trazer para a presença de Deus. Então, nós não devemos nunca apagar a luz do Espírito, né? Porque, assim, qual é a perdição? A perdição é quando o pecado domina o Espírito e apaga o Espírito para sempre, né? Então, a alma e o corpo, ela é transformada conforme o espírito. Então, o espírito vai ser iluminado, sendo iluminado por Deus pela palavra, nós nascemos de novo e vai transformar a alma e o corpo. Então, o espírito que não está iluminado por Deus vai entenebrecer a alma e vai entenebrecer o corpo. Por isso que nos últimos dias vai ter duas transformações, uma transformação para a glória, uma transformação para a vergonha eterna, como está escrito no livro de Daniel. Então, nós precisamos caminhar e correr essa corrida para o espírito e não para a carne, né? Por quê? Porque nós já falamos aqui que a carne ela se comunica com o inimigo e o espírito se comunica com Deus. Então, se você caminhar para o espírito,
as obras de Deus vão aparecer na sua vida. E você vai fazer tudo o que Deus manda. Então, veja só, a força da alma, que está unida à carne, ela vai diminuir e vai aumentar a força do espírito. Então, é como se fosse um pêndulo, né? Um pêndulo que vai para um lado, para o outro. Então, em vez de ir para a carne, vai para o espírito. É isso que nós precisamos entender. Agora, muitas vezes a pessoa faz um esforço, e às vezes andar no espírito não é tanto fazer um esforço, é rendição, fé e confiança. A fé e a confiança é aquela certeza profunda que você tem e que você busca o Senhor com toda serenidade e temor. Porque a fé profunda, e ela ativa o seu poder de decisão para a vida de Deus. Ou seja, nós temos vontade. Vontade é uma força, porque tem a vontade da carne e a vontade do espírito. É uma força. Então, vontade não define quem é você, porque então são duas, né? Você é uma pessoa só. Vontade não define quem é você. Então, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo. Isso não quer dizer nada. Isso não tem valor nenhum, porque você pode ter vontade de coisas erradas. Então, a vontade, quando ela aparece, é porque as coisas ou vieram do espírito ou vieram da carne, né? Então, se a vontade de Deus saiu do espírito e desceu para você, para a sua alma, você vai ter a vontade das coisas de Deus. Se as coisas, se da carne veio até a sua alma, você vai ter a vontade da carne. Entende? Tá vendo? São duas vontades. Uma vem do espírito para a alma, faz as coisas de Deus. Uma da carne para a alma, faz as coisas da carne, as coisas do mundo. Então, tem gente que fala assim: eu tenho vontade, eu não abro mão da minha vontade. Você é um tolo. Desculpa falar, se você não abre mão da sua vontade, você é um tolo. Por quê? Porque você precisa perceber de onde está vindo a sua vontade. Porque da vontade, você tem que saber se ela está vindo de Deus ou não. Porque a consequência do que você faz é resultado da sua vontade. Então, se você faz a vontade de Deus, você está seguindo a força de Deus. Se você faz a vontade da carne, você está seguindo a força da carne. E por isso que Jesus fala assim: aquele que crê em mim, né, que quer vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo. Onde está o si mesmo? Está na carne. Né? E quem vai renunciar? Né? Quem vai renunciar? O Espírito vai dar o poder para você renunciar à sua carne. Tá vendo que como tem duas pessoas, uma que renuncia e a outra que é renunciada? Então, tem duas pessoas. Então, quem quer vir após mim? Por que você vai querer ir após Jesus? Você já se perguntou, por que eu quero Jesus? Porque você sabe que Ele é o Senhor, que Ele é o teu Redentor, o teu Salvador. Porque você creu em Deus, que te amou, que é o Pai, que mandou Jesus, que é o Filho, que te deu a redenção pela cruz e purifica você pelo seu sangue, e capacitou você pelo Espírito Santo. Se você tem tudo isso, você tem a fé. Entende? Aí você, com esse entendimento, você fala assim: eu vou seguir a Jesus. E eu não vou seguir a carne. Entendeu? Como foi construída a sua fé? Então, a sua fé veio porque a fé é dom de Deus, Deus deu a fé na sua consciência e no seu espírito. Você não tinha condição de crer por você. Aquela fé mudou a sua consciência, o seu espírito estava morto, reviveu, se uniu ao Espírito de Deus, e agora você vai exercer essa fé na alma, fazendo a vontade de Deus e não a vontade da carne. E a pessoa que não tem Deus, não tem a salvação, como que funciona? Ela tem uma vontade que é soprada pelo inimigo, entra na carne dela, a carne dela faz aquela força, joga para a alma e a alma vai obedecer para satisfazer a carne. Entende? E a pessoa na carne, ela não se reflete. Você, por exemplo, eu agora, você agora, estamos pensando no que falamos. Nós estamos refletindo, mas ao mesmo tempo a gente tem a consciência do que está falando, mas tem a consciência da consciência, que é você estar se vendo a sua alma, se vendo como você está, se vendo se você está triste, se você está abatido, entendeu? Então,
Existem vários níveis. Então, você, buscando a comunhão com Deus, você vai sentir lá no íntimo aquela paz. Quando você sente aquela paz lá no íntimo, é porque você está ligado. Entende? Aí o que, que o inimigo faz? Ele tenta tampar essa paz. Ele tenta tampar, criar guerra, para você não se sentir ligado e ficar atribulado. Porque se você fica atribulado, você não conhece a voz. Aí a voz vem e você obedece. Aí você está obedecendo o inimigo. Então, se você ficar em paz, você conhece a voz, distingue-se de Deus se não é, e faz o que Deus quer. Entendeu? Então, tem que perceber bem esse processo, porque é isso que nós estamos vivendo hoje. Essa condição de perceber quem nós somos, para onde estamos indo, né, e quais são as promessas de Deus para nós. Porque nós fomos feitos tabernáculo. O que é um tabernáculo? É um lugar para alguém morar. E quem vai morar? É o inimigo ou é Deus? Porque o Senhor Jesus falou assim, aquele que crê em mim terá a vida eterna. Aquele que crê em mim, né, eu virei, eu e meu Pai, e moraremos nele. Então, nós somos feitos para ser morada de Deus, certo? A pessoa que está no mundo, ela acha que ela é alguma coisa, porque ela tem aquela, eu tenho a vontade disso. Ela pensa que ela é absoluta. Aí ela está seguindo o inimigo e não sabe que segue o inimigo. Por isso que estão mortos no pecado. Mortos no pecado. Ela não tem nem consciência de quem ela serve. Entende? Então, o que é a diferença entre pecador e ímpio e justo? Vamos lá. Ímpio, aqueles descendentes dos nefilins que tem uma geração na terra. São ímpios, a Bíblia chama ímpio. Pecador, aquele que erra o alvo, que não segue a Jesus. Esse precisa se arrepender, certo? E aí, veja só, o justo é aquele que já se arrependeu e obedece à palavra de Deus. Os santos é aqueles que já estão se santificando. Os eleitos são aqueles que vão ser promovidos a uma categoria superior, porque vai haver novos céus e nova terra. Todos são justos e santos, só que em galardões diferentes. Entendeu? Então, em galardões diferentes. Quanto mais você buscar de Deus, e mais você confiar no Senhor, e mais você se entregar, mais alto você vai ficando, mais qualificado você vai ficando. Por quê? Porque é obediência. Como eu falei na live passada, fazer a obediência, obedecer, vale mais que 40 dias de jejum. Entendeu? Tem gente que fica 40 dias de jejum, mas se ele obedecer tudo que Deus manda, vale muito mais. Ele vai ter muito mais força, ele vai ter muito mais revelação, muito mais poder, né? Então, nós precisamos amar ao Senhor. E amar é aquele desejo de estar junto, é aquele desejo de estar unido. E a reverência é aquela adoração, aquele estado quebrantado de reconhecer que você é pequeno, humilde, que você não tem tudo as coisas que você pensa que tem, mas é Deus que te dá para você fazer. Entende? Por quê? Nós estamos num estado de gestação. O que um bebê dentro de uma mãe faz? Ele toma decisão? Não. Ele sai para a rua para fazer compra? Não. Ele fica quietinho, se alimentando, até a hora dele nascer. Aí, quando ele nasce, aí é que ele vai crescer para ser uma pessoa. Nós estamos como o bebezinho dentro do útero. E quando nasceu o filho varão, aí nós vamos ser o que Deus planejou que nós sejamos. Por isso que lá na carta de João e em Coríntios fala, não sabemos o que havemos de ser, mas seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos, né? Está escrito lá também, né? Tanto João quanto Paulo fala desse mistério da transformação. Então, irmãos, a nossa caminhada, ela tem lutas e guerras, por quê? Porque a alma, ela tem que aprender a obedecer o espírito e não a carne. Então, quando a alma entra na carne, vem a luta para tirar ela para o espírito, né? Agora, quando você anda no espírito, o que o inimigo tenta? Te tirar para voltar para a carne. Então, essa é a luta, sabe? Então, a carne é contrária ao espírito. Então, a carne não quer que você obedeça o espírito não quer que você obedeça a carne. Então, nós estamos esticados, que nem uma corda, né? Entre o céu e a terra. Nós estamos esticados. Por isso que tem dia que tem luta.
Porque é uma corda esticada. Uma puxa para baixo, outra puxa para cima. Entendeu? Mas é bom que você saiba que você está tendo um pedaço para cima e outro para baixo, né? Porque o mundo só está puxando para baixo. Entendeu? Então, o que acontece? Existem pessoas no mundo que elas estão querendo encontrar uma graça maior para poder elas irem para o nível espiritual. E aí o que elas fazem? Esforço próprio. Mas se a graça de Deus alcançar elas, que nós temos que orar, para que a graça de Deus alcance a terra, alcance os pecadores, ele começa a ser puxado para cima, como nós estamos sendo puxados para cima. Entende? E aí, quando você está sendo, por exemplo, se você está num precipício, e desce um helicóptero com uma corda e desce um bombeiro com uma cadeirinha e pega você lá. O bombeiro é o Espírito Santo. Desceu, pegou você e vai puxando. O que você faz? Se abraça com o bombeiro, não é? E aí o helicóptero vai puxando aquela corda. Quando você faz isso, você fica quietinho. Então, abraçar com o bombeiro é a comunhão do Espírito Santo. Ficar quietinho é não balançar, é não dar lugar à carne. E o Deus vai te tirar daqui. Entendeu? Então, essa é a ideia da nossa salvação. Então, nós precisamos estar atentos e pedir para a janela do Espírito aumentar. A janela do Espírito aumentar na nossa mente, no nosso coração, com temor, reverência, oração, né? Tudo que a gente pode fazer. Não é fácil, gente, porque tem dia que parece que o inimigo, olha, parece que ele vem com tudo para querer derrubar. E a nossa carne, enquanto ela está meio gordinha, ela vai querer seguir o inimigo. Então, ó, tem que mochar a carne e aumentar o Espírito. Então, por que que alguns crentes ainda passam muita luta? Porque a carne dele precisa murchar, precisa, ó, diminuir. Entendeu? Quando a carne diminui, aumenta o espírito. E assim obedece mais ao Senhor. Aí vai vigiar, orar. Naturalmente você vai fazer as coisas que Deus quer. É natural. Por exemplo, quando você acorda, né? Qual a primeira coisa que você faz? A pessoa pergunta. Abrir os olhos. É natural, né? É tão natural que você abre os olhos, aí você levanta, né? Então você faz as coisas natural. Então, se você está no espírito, você vai fazer tudo natural, não forçado. Entendeu? É não forçado. Agora, se você está na carne, a carne vai fazer um natural, né? Mas é um natural do mundo, porque o mundo é que é naturalmente carnal. E você vai resistir, né? Resistir à carne pela obediência. Então, é isso que você precisa entender para você aprender a vencer a sua carne. Não é fácil. Tem dia que ela domina toda a sua mente, né? Aí você percebe que alguma coisa te acende na consciência. A minha carne está me dominando. Aí eu preciso orar mais, jejuar mais, sei lá, buscar a Deus, né? E às vezes você fica assim também, ó, tchum, 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 passa de um dia para a carne, para o espírito para a carne para o espírito para a carne. Aí você tem que clamar a Deus para Deus te puxar, né? A palavra de Deus tem um versículo que fala assim, que o Senhor nos puxa com cordas de amor. Então, peça ao Senhor para te puxar com cordas de amor. E peça ao Senhor também para aumentar o amor de você por Ele, né? Porque às vezes seu coração está apertado. Então, aumenta o lugar da tua habitação. O que é o lugar da tua habitação? É o coração. Aumenta o coração para Deus encher mais. Então, aumente o seu coração para você ser mais cheio do Espírito Santo, né? Tudo isso você pode pedir. Então, você pode ter um coraçãozinho do tamanho de uma azeitona, vamos supor. Mas entrou a fé e você vai obedecendo, o seu coração vai crescendo, 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 entendeu? Então, cada vez mais que o seu coração cresce e se alarga para Deus, mais semelhante a Jesus você fica. Mais obediente você fica e mais transformado você fica. Até o dia que vai acontecer? Transformar o corpo. Então vai lá, espírito, alma, corpo. Última etapa. Então é isso que nós estamos caminhando agora. Aí vem a tribulação. Por que vai vir a tribulação? Né? O que era tribular? Tribular é pegar o trigo que está no grão, lá na palha, esfrega ele para sair o grãozinho. Eu tenho até um trigo aqui. Espera aí, essa garrafinha, você deu um tranguinho, né? Arranca, fica aquele grãozinho assim, né? Da palha. O que é a palha? O corpo da carne. A tribulação vai arrancar. Então, se você já está em fidelidade e obediência, é porque tem a cevada, tem o trigo, né?
A cevada já é facinho, você chacoalha ela assim, sai o grão. Então, quando Deus começa a chacoalhar, e você se arrepende, você está esperando a volta de Jesus, você está em comunhão, você busca Deus, você ora em línguas, você é uma cevada. Basta Deus chacoalhar que já sai o grão. O mundo, né, e as pessoas que às vezes estão no mundo e ainda não se arrependeram, né, que vão precisar se arrepender, passar pela grande tribulação, o trigo tem que esfregar. Entendeu? Tem que passar na pedra. A tribulação era 2 pedras, uma em cima da outra, joga o trigo lá e até sair o grão. Aí a pedra ela tem um veiozinho assim, que na hora que vai escorrendo assim, a palha vai saindo para o lado e o grão vai descendo. Entendeu? Isso é por causa da grande tribulação. A gente não pode considerar que os que vão ficar na grande tribulação são piores ou melhores do que nós. Não existe isso, entendeu? É porque, assim, cada pessoa foi separada para uma situação, né? As pessoas, elas não entendem as coisas. Então, às vezes, por não entender, elas acabam ficando para outro processo. Então, quanto mais você busca entendimento, né, menos processo você vai precisar. Como diz lá em Oséias, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se você busca o conhecimento, não é conhecimento de enciclopédia, de estudo, não, é conhecimento de Deus, do coração de Deus, do amor de Deus, do relacionamento com Deus. Quanto mais conhecimento de quem é Deus, né, menos processo você precisa. E aí você vai desenvolver rapidamente o amor, né? É por isso que chama primícia. O que é primícia? Aquele que está pronto primeiro. Se você estiver pronto primeiro, você é primícia. Quem vai ficar pronto segundo, né? Porque nas festas, né? Começavam as festas, né? Aí tinha a Páscoa, né? Aí vem os pães asmos, as primícias, os primeiros frutos. Depois, lá, 50 dias depois, 49 mais um, era a colheita do Pentecoste. Todo mundo fazia uma festa grande, porque era a colheita grande. Isso é na primavera e depois no outono. Né? No outono tem as trombetas, expiação e tabernáculo. Isso é uma outra festa. Entendeu? E o Pentecostes, que é o derramado do Espírito Santo, ele vai se repetir 2 vezes, né? Então já teve 3, vamos pegar aqui, 3,5, né? 3 festas e meio. Vai ter mais o outro derramado do Espírito Santo, mais 3 festas, né? Que é trombetas, expiação e tabernáculo. Então vai formar a menorá de 7 festas, né? O Espírito, a festa do Espírito, ela se repete 2 vezes. Ó, entendeu? Então é isso que nós estamos esperando. Agora, o que vai acontecer na sequência, né? As coisas vão acontecer muito rápido, né? Muito rápido e nós precisamos, porque assim, a colheita ela tem 2 partes, né? São ceifados por alguma situação, morte, peste, terremoto, tal. Não importa. O que importa é você estar com Jesus. Por isso que nós precisamos estar orando por todas as pessoas que estão no mundo sofrendo morte, peste, terremoto, para que o Jesus esteja colhendo elas, colhendo elas, colhendo elas. Depois, na colheita final, o arrebatamento, né? Que é o que a gente entende por quê? Porque vai ter a mudança, né? A transformação de 144 mil, né? A grande tribulação e a volta de Jesus em cavalo branco, né? Porque lá, Jesus em cavalo branco é o sol do meio-dia, né? E Jesus, tirando nós como ladrão, na noite, é o que? É a estrela da manhã. Porque a noite, ela demora de onde? Ela vai, né? Até às 6 da manhã. São 12 horas do dia e 12 horas da noite. Então, de 6 da manhã a 6 da tarde, 12 horas do dia. E de 6 da tarde até 6 da manhã, 12 horas da noite. Jesus não falou, meu voz não tem 12 horas no dia, né? Então, a meia-noite é o ponto máximo da noite, né? Das 6 da tarde até a meia-noite, da meia-noite até as 6 da manhã. Então, logo na manhã, entre a meia-noite, né? Porque o ponteiro de Deus está bem perto da meia-noite. Entre a meia-noite e 6 da manhã vai o quê? Vai vir a estrela, que é Jesus. Vai brotar em nós. Amém? Amém, mano. Tanta coisa a falar, né? Só 20 minutos ou 30, né?
Eu Amém. acho que eu fui muito rápido, eu tinha que ser mais Repete semana que vem. Eu fico com um cara igual o João, somos devagar, viu? Eu falo muito, muito rápido. Tem que repetir o vídeo Ah, depois, ah, e cada um que for assistir tem que parar, ouvir com mais calma, porque é muita informação, né? tá. Então, amados, não tem uma oração aí para os irmãos ao redor do mundo? Amém. Ó Senhor Jesus, amado Deus, estamos rendendo nosso coração a Ti, Senhor. Sabemos que a nossa carne luta contra nós, Pai. Mas, por favor, nos ajude a ter um coração humilde, submisso, quebrantado, para não seguir o erro, não seguir o pecado, que a nossa vontade não defina nada, Senhor, mas somente o Teu Espírito Santo, Senhor, e a nossa união contigo defina, Senhor, que nós queremos sempre Te obedecer e fazer a Tua vontade, Pai. Que o nosso íntimo, o nosso coração não seja contaminado pelas coisas do mundo, nem pelas coisas da carne, que nós tenhamos a capacidade de rejeitar o mal, de decidir sempre pelo Teu Espírito Santo. Por favor, Senhor, trabalhe em nós, no íntimo do nosso coração. Tem pessoas que sua vontade está presa na carne. Esteja cortando esse laço agora, cortando lá no íntimo, Senhor, todo laço em que prendeu a vontade das pessoas no pecado, que prendeu a vontade das pessoas na iniquidade, que prendeu a vontade dela, Senhor, em alguma maldade, em alguma coisa, Senhor, em algum orgulho, algum sentimento. Por favor, esteja cortando na raiz essa vontade, Pai, e nos dê a tua vontade, o teu coração, um coração de ouro, um coração que te segue, que te ama e que obedece, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, 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 querido. Eu declaro em nome de Jesus paz sobre você, sobre a Liz e sobre seus pets. Sejam grandemente abençoados. A sua família e o Senhor, seus pets, em nome de Jesus, querido. Amém, amém, amém. Amém. Até a próxima. Até a próxima.